pode até não perceber, mas hoje vivemos um momento crítico no Brasil. Um crime vem sendo cometido há mais de 500 anos e agora pode ter consequências definitivas. Ainda hoje, diversas comunidades indígenas continuam sendo expulsas de suas terras. As terras indígenas são públicas e constituem um direito desses povos. Artigo 231 da Constituição Federal de 1988. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Pela legislação brasileira, as terras públicas devem ser destinadas primeiramente aos povos indígenas, em seguida aos quilombolas, depois aos povos tradicionais, unidades de conservação ambiental e assentamento de reforma agrária. Só por último poderiam ser vendidas para o produtor privado. A quem interessa desrespeitar essa lei? Os ruralistas veem os direitos indígenas como obstáculos aos seus negócios. Por diferentes caminhos, político, jurídico e econômico, estão tentando acabar com esses mecanismos legais que garantem direitos aos povos indígenas, quilombolas e tradicionais. Ai daqueles que antes de se levantarem de manhã já fazem planos para explorar e maltratar os outros. E logo que se levantam, fazem o que querem, pois são poderosos. Quando querem terrenos ou casas, eles os tomam. Maltratam os outros e não respeitam a família nem a propriedade de ninguém. Por isso, o Senhor diz: e vocês não escaparão, e vocês não andarão mais tão cheios de orgulho. Quando aquele dia chegar, outros vão inventar um provérbio a respeito de vocês e cantarão esta canção triste. Estamos completamente honrados, o Senhor tirou a nossa terra, Ele tirou o que era nosso e deu aos que nos conquistaram. Portanto, quando a terra prometida for repartida de novo entre o povo do Senhor Deus, nenhum de vocês receberá nenhuma parte dela. Na tentativa de demonstrar poder e pressionar o governo, os ruralistas estão ameaçando paralisar o abate de gado e a venda de grãos para provar que, sem eles, o país não sobrevive. Pois é, será mesmo? Vamos ver alguns dados. Os ruralistas, que também podemos chamar de latifundiários, são essencialmente monocultores. Utilizam suas terras para produzirem, venderem e especularem no mercado internacional. Soja, açúcar, celulose, suco de laranja, café, algodão e gado. Então, peraí, quem produz o nosso arroz e feijão? ONU, IBGE e governo brasileiro são unânimes. 70% de tudo o que comemos no Brasil é produzido pela agricultura familiar. Mandioca, feijão, leite, milho, café, arroz, trigo, suínos e aves vêm da agricultura familiar. Segundo o IBGE, a agricultura familiar, que produz 70% da nossa comida, ocupa apenas 30,5% da área total dos estabelecimentos rurais no país, ao passo que os latifundiários produzem prioritariamente soja, cana e gado. Por ano, são abatidos no Brasil 32 milhões de cabeças de bovinos. Eles são criados, transportados e abatidos em condições precárias. Os ruralistas defendem que, com esse lucro, geram riquezas, ajudam a desenvolver o país e criam empregos. Mas será?
Do dinheiro que eles ganham, praticamente nada vai para os trabalhadores rurais. Os latifundiários não empregam mais que 25% do total das pessoas ocupadas no campo. São as pequenas propriedades as grandes geradoras de emprego no campo. Para se ter uma ideia, uma grande fazenda na Amazônia emprega-se diretamente uma pessoa a cada 700 bois, que ocupam uma área de aproximadamente 1.000 hectares. A mesma área com agricultura familiar empregaria pelo menos 100 vezes mais, distribuindo muito melhor a renda. Além disso, em julho, a lista suja do trabalho escravo também bateu o recorde de condenados por este crime. 500 escravagistas listados. Destes, 180, 36% são pecuaristas, 19 plantam cana e 13 são sojicultores. Ou seja, não cumprem com a legislação trabalhista, como também não cumprem com a legislação ambiental. Ah, mas não vamos esquecer que são eles os campeões no uso de veneno na agricultura, comprometendo a nossa saúde e a biodiversidade. O setor pecuário é reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação como um dos 2 ou 3 maiores responsáveis pelos mais sérios problemas ambientais em todas as escalas, da local à global. Cerca de 70% das áreas desmatadas da Amazônia são usadas como pastos e plantações cultivadas para a produção de ração animal, que cobrem uma grande parte dos 30% restantes. Mas, apesar de produzirem menos alimento, empregarem poucos trabalhadores, utilizarem mão de obra escrava e ainda poluírem o meio ambiente, os ruralistas recebem muito dinheiro do governo. Só no Plano Safra 2011 e 2012, os fazendeiros receberam um financiamento de 107,2 bilhões, contra apenas 16 bilhões para a agricultura familiar. Mas sabe o que deixa um ruralista nervoso? Aqueles que resistem defendendo suas terras e seu território. Esses proprietários de grandes quantidades de terra não medem esforços para exterminar tudo e todos que estiverem em seu caminho. Apenas no ano passado, em 2012, foram registrados 1.276 casos de violência contra indígenas, incluindo ameaças de morte, homicídios, tentativas de assassinato, racismo, lesões corporais e violências sexuais. Terras indígenas não são para produzir, são para viver. São também um dos mais importantes instrumentos de proteção das florestas e da biodiversidade. Uma comparação? No mês de junho, tivemos um desmatamento recorde na Amazônia. 184 quilômetros quadrados. 63% desta destruição ocorreu em terras privadas ou griladas por fazendeiros, e 0% em terras indígenas. Na mão dos latifundiários, a função principal da terra não é a produção de alimentos, mas servir a um ciclo de negócios para a acumulação de riquezas. Ele começa com a aquisição de terras, mais obtenção de financiamentos públicos, mais perdão das dívidas pelos bancos públicos, mais lucro pela terra, mais compra de mais terras, mais obtenção de mais financiamento e etc, etc, etc. Os proprietários vão, ano a ano, engordando seus bolsos simplesmente por possuírem a terra. O atraso de mais de 20 anos na demarcação das terras indígenas vem ampliado à condição de genocídio dos povos tradicionais, recorrente há mais de 510 anos. Pelo fato dos ruralistas ocuparem terras indígenas, inserem sua lógica de destruição da natureza e de trabalho em condições análogas à escravidão. Demarcado para a reserva indígena para quilombola. Meu nome, já falei, é Jovita Furquini França. Sou descendente dos escravos, não corro dos que...
tivemos, não só nós aqui, mas São Pedro também, como muito batalhar por muita coisa que aconteceu para nós aqui. Primeiro foi o conflito de terra, já envolvendo morte do meu irmão, dos meus irmãos, que é desse que a gente tem medo de todas essas coisas. Mataram o padrasto e o criado, tudo numa hora só. Nós já fazia 10 anos que estava nessa briga. A gente não podia passar nem para lá nem para cá e tudo ameaçado. Mas com a morte do nosso, com essa morte e essa, que meu irmão só tomou um tiro nas costas. De quem? Já Jagonson. todos nós que era de maior ganhemos um lote, sabe? Cada um ficou trabalhando no seu lote, até que era bom. Agora, essas fazendas, a de Teodoro, a gente não mexeu com elas. Isso aí ficou na responsabilidade já das pessoas que estão tomando conta. Como a ITES, eles são obrigados a tomar conta dessa parte. Teodoro nunca reagiu contra nós, sabe? Só que ele foi tomando conta, pegou a piririca, um bom pouco da piririca, pegou aqui do Galvão, aqui por lado dele ele levou até no terminal lá, em cima dos pilões. Mas trabalha. Mas só que tem uma coisa, eu não sei se posso falar isso ou não, mas tem uma coisa, o medo da gente é mais que a coragem. Esses problemas infelizmente acontecem. E aí é uma questão que o próprio Estado precisa resolver isso. Porque se reconheceu que aquilo lá é um quilombo e os antropólogos fizeram todo o reconhecimento étnico, cultural, entendeu? Então não tem que se discutir muito. A terra tem que se dar a quem de direito é. E as pessoas que trabalham da terra, eles é que têm que resolver esse problema para tirar ele daí. Porque eles estão lutando por isso. Só que ele não desiste. Agora eu não aguento mais lutar por isso. E outro que os senhores devem saber que Deus não deixou a terra para negócio. Terra não tem negócio com ela. Quem vende terra, come a terra. E esquece de comer a comida. Eu fui no Quilombó em Eldorado Paulista. Não passou. Nem de avião, que é mais fácil, ele não passou. Nem nós conhecemos esse homem, não queremos conhecer. Eu nunca veio para Ponduva, né? Mas falou que nós fizemos sete arroba. Aliás, eu também não sei qual foi o quilombo que ele visitou. Primeiro que assim, você perguntou, eu não lembro de ter visto, olha que eu trabalho aqui nos quilombos, né? Estou já com 18 anos trabalhando aqui, só passando ali quilombo. Eu nunca vi o Jair Bolsonaro em um quilombo. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Eu me sinto triste de um senhor, de uma pessoa falar uma conversa dessa que os quilombos daquele lugar pesam 7 arroba, né? Isso está comparando-se a gente com um animal. Mas essa declaração não pode se fazer, é uma declaração racista, né? Que não pode se fazer, no momento nenhum não pode se fazer. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais.
como a pessoa para ganhar a vitória, ele trabalha em duas partes. Uma hora mentira, outra hora verdade. Uma hora mentira, outra hora verdade. Quem não estudou para saber definir quando um homem ou uma mulher está falando a verdade, é pouca gente. Tiago, capítulo 5. Agora, ricos, escutem. Chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como gado, pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: